Como estão as políticas públicas em São Paulo, o maior e mais rico estado da federação? Como está a saúde e os serviços disponibilizados para os paulistas, por exemplo? Sobre essa questão, nós conversamos agora com Luiz Fernando Teixeira, deputado estadual aqui em São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. Deputado Luiz Fernando Teixeira, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Obrigado, meu querido amigo Cosmo, Silva, Ana Rosa. É uma honra estar aqui na tela da TV dos Trabalhadores. Deputado, vamos falar então agora das políticas desenvolvidas aí para a população, principalmente aquela população que mais necessita de serviços públicos aqui no estado de São Paulo. Eu falei na minha introdução, São Paulo é o estado maior e mais rico da federação, mas tem várias contradições no que diz respeito a essas questões. Queria lhe ouvir sobre essa introdução e esse tema tão importante, deputado. E eu vou pegar carona, Cosmos, na tua fala, quando você destaca a saúde, né? Nós temos problemas em todas as áreas, né? A geração de emprego, né? Aqui em São Paulo, desde governo Dória, foi uma tragédia, não se construiu uma posição de emprego, empresas indo embora do estado de São Paulo, né, para outros estados, porque pela saga arrecadatória dos governos do PSDB, a indústria indo embora e se instalando, porque em Minas Gerais é 6% mais barato para produzir, e assim muitas indústrias foram embora do estado de São Paulo e aqui do ABC. Mas você destacou a saúde, e a saúde realmente hoje está um caos, um verdadeiro caos. Primeiro, Cosmos, um grande desmonte que Dória e Rodrigo fizeram da saúde no estado de São Paulo. Segundo, nós fomos acometidos, o mundo foi acometido de uma grande pandemia, né? Quando acaba a pandemia, o estado não reagiu, né? Como tinha que reagir, né? E agora, nesse novo governo, já começaram numa posição negacionista. O governo federal parte para resolver, sobretudo, ficou ilhado no momento da pandemia, o tratamento da saúde. Priorizou-se a vida, a saúde, né? E filas de cirurgia eletivas, exames complementares, consultas. Isso foi totalmente ilhado. O governo federal, a ministra Anísia, por determinação do presidente Lula, veio para cima e já começou a agir rapidamente. Pasme, Cosmos, São Paulo foi o último estado a aderir para receber o dinheiro, para receber recursos, né? Só para você ter uma ideia, até o final do ano, São Paulo, o estado de São Paulo deverá receber 130 milhões. Poderia ser mais e poderia ser antes. Só para te dar paralelos, Eu tive em Brasília em maio e tive com a ministra e recebemos que São Bernardo do Campo, como o estado não agia, o município de São Bernardo do Campo estava recebendo 19 milhões em melhorias, contratações, programas, recurso para a FUNCRAF, Santa Casa, credenciamento de 17 novos médicos no Mais Médicos, 6 equipes de saúde bucal, 7 unidades de saúde da família, 193 novos agentes comunitários de saúde bancados pelo governo federal e o repasse para pagar o piso salarial da enfermagem, né? O estado de São Paulo até agora recebeu 44. Fernando, por quê? Porque ele não aderia, ele não queria, eu não sei o que eles estavam pensando. O governo federal está jogando muito pesado nesse sentido, né? Já mandou para o estado de São Paulo 44 milhões para reduzir essa fila do SUS, né? Agora, muito recurso sendo investido e o estado desabrigado, infelizmente, a passos muito lentos. Nós, da Assembleia Legislativa, tivemos que chamar a ministra, né? A ministra Anísia veio à Assembleia Legislativa, dialogou com todos os parlamentares e disseram o seguinte: olha, o governo federal quer cuidar bem de São Paulo, está cuidando, mas vocês precisam acelerar o governo para que ele possa, de fato, fazer a sua lição de casa e reivindicar.
né? Estamos mandando para municípios porque o governo demorou. E agora, embora tenha dito que São Bernardo acabou de receber em maio 19 milhões, né? O prefeito de São Bernardo esteve lá e o presidente Lula liberou outros 22 milhões de recursos para manutenção dos leitos hospitalares e celeridade nas cirurgias eletivas que foram represadas no momento da pandemia. O que eu quero dizer? São Bernardo, embora esteja recebendo muitos recursos, a situação aqui é calamitosa. O prefeito Orlando Morando, não sei se de forma proposital ou por não entender de gestão, né, ou por ter prevaricado, ele acaba de fechar 120 leitos do Hospital de Clínicas, 20 desses leitos eram UTIs, as UBSs caindo no chão, né, a UBS União, está desabando, né, foi interditada, a UBS da Vila São Pedro interditada, a UBS Caminho do Mar com graves problemas, o teto da UBS do Areião caiu no chão, né, a UBS do Rude Ramos, olha, é um bairro de classe média com problema de mofo, de infiltrações, caindo também aos pedaços, o UBS da Vila Deise, ao lado da prefeitura, com rachaduras, fissuras, infiltrações, a UPA do Alvarenga, o piso afundando, né? E a situação aqui, não bastasse esta situação, eu queria aproveitar esse canal e fazer uma denúncia, Cosmos. Um cidadão de São Bernardo ficou internado 14 dias no hospital de urgência. O Marinho, ele fez o hospital de clínicas e fez o hospital de urgência. Né? A urgência ele iniciou e o atual prefeito terminou a obra depois de muito tempo. Mas esse cidadão ficou internado 14 dias no hospital de urgência, pasme. Ele com problema cardíaco, não tinha um cardiologista para ele passar pela consulta. Sabe o que ele fez? Ele teve que pagar uma ambulância do próprio bolso e o convênio médico dele, ele tem um convênio médico, mas o convênio só atende no interior. Ele foi até a cidade de Jundiaí para passar por um cardiologista, porque em São Bernardo, na rede pública, ele não conseguiu ser atendido. Hoje falta dipirona, hoje falta medicamentos básicos na rede pública, a saúde nossa está caindo aos pedaços. A nossa esperança é o presidente Lula, como tem feito, né, mandou 19 milhões, agora liberou mais 22 milhões, para que nós possamos, agora vamos investigar, nós vamos acompanhar, porque, Cosmos e Ana Rosa, algumas dessas UBSs que eu citei, eu mandei um recurso para fazer a reforma. Sabe o que aconteceu? Eles não fizeram a reforma, o dinheiro ficou parado. Né? Então, eu tenho ido ao Ministério Público, né? Fiz várias denúncias no Ministério Público e estou indo conversar com o Procurador-Geral de Justiça, porque até então ainda não tivemos nenhum posicionamento do Ministério Público de São Bernardo em relação a esses desmandos que estão se dando. Então, assim, a saúde do Estado de São Paulo está doente e a saúde de São Bernardo está na UTI, Cosmos, essa é a verdade. Deputado, eu queria aproveitar, então, a gente está avançando no nosso tempo aqui, mas não poderia deixar de perguntar ao senhor também sobre políticas em outras áreas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, o senhor lá como deputado na Casa Legislativa de São Paulo, o que o senhor tem visto que o governo do estado tem feito sobre, por exemplo, habitação, educação, que são temas aí tão relevantes e há uma grande população, inclusive em situação de rua aqui no nosso estado, que precisa muito do suporte de políticas públicas para ter uma dignidade na vida, né? Ana Rosa, é muito triste o que eu vou trazer aqui de notícia para você. Infelizmente, a imprensa, a grande imprensa, à exceção da TVT, que é transparente, é verdadeira e fala a verdade, né? Infelizmente, a grande imprensa de São Paulo tem o rabo preso com o governo, né? Mas o estado de São Paulo está literalmente parado. Literalmente parado.
Quais foram as ações do Estado no combate à fome? Nenhuma. Talvez o governo, que foi péssimo, o governo anterior, fez muito mais, né? Na área de habitação, nenhuma ação. Você lembra do episódio da catástrofe que se deu em São Sebastião, né? Aquelas pessoas estão voltando para aqueles lugares, porque nenhuma medida foi tomada. O governador foi rápido para ir lá, né? Mas não tomou nenhuma decisão para aquelas famílias vítimas daquele processo, né? A educação, de mal a pior. Eu tive já 3 agendas com o secretário, na Secretaria de Educação. O segundo professor, que é uma obrigação legal para a inclusão de crianças com espectro de autismo, com epilepsia, né? O Estado não cumpre a lei, né? A educação vai de mal a pior. Quero dizer a todos os telespectadores que estão nos acompanhando, né? Mas, sobretudo, a vocês, Ana Rosa e Cosmos, né? O Estado de São Paulo está sem comando, está sem controle, né? O governador ainda está aprendendo como é que faz para ir do centro até o Palácio dos Bandeirantes. Ele está se perdendo muito, por isso que ele quer mudar para o centro o governo, para ele não se perder mais. Agora, sem políticas públicas sérias para fazer o enfrentamento da fome, da moradia, da saúde, da educação, dos complexos problemas de São Paulo. Nós estamos cobrando muito esse governo, é um governo errático, estão muito perdidos. Nós avisamos isso no processo eleitoral. Trouxe uma turma que é de fora, que não conhece São Paulo, a maioria dos técnicos deles não são daqui, né? Nós estamos lutando muito na Assembleia para chamar a atenção do governo dos problemas, mas já confesso a vocês, já estamos indo nos órgãos de controle, Tribunal de Contas e Ministério Público, denunciar, porque nada vem sendo feito. Deputado, e o senhor toca num ponto muito importante. O senhor é deputado estadual, morador de São Bernardo do Campo, e a gente sabe que políticas públicas elas têm que serem feitas e beneficiar quem mais precisa. O senhor tem um longo histórico em trabalhar com projetos sociais, idealizador do projeto Tigrinho em São Bernardo do Campo, um projeto que atendia milhares de crianças em toda a cidade, nos 4 cantos da cidade. E o senhor tocou no ponto específico da saúde. E a saúde é o calcanhar de Aquiles de qualquer gestor público, né? Então, o senhor falou, estamos recorrendo aos outros órgãos, porque não dá. E aí o senhor trouxe um relato da saúde de São Bernardo do Campo e morador da cidade, o senhor deve conhecer muito bem. Queria lhe ouvir para além disso também, deputado. Não é isso, Cosmo. É uma situação muito triste que a gente vem vivendo, né? A diferença, e aí me permita fazer esse paralelo, a diferença de Orlando Morando, Tarcísio e Bolsonaro é o jeito de pentear o cabelo, né? Ponto. E o Orlando Morando é mais engravatadinho, então. São exatamente governos que não têm política pública, onde o povo não tem sido a prioridade, né? A saúde, a educação, a moradia, a alimentação, sabe? A fome acelerada. Olha a quantidade de moradores de rua em São Bernardo. Olha em São Paulo, olha no estado todo. E o que o governador tem feito? Absolutamente nada. Assim como o prefeito dele, né? Até porque agora o Orlando Morando está indo para o PL, né? Ele está assumindo o bolsonarismo mesmo, já afiliou a secretária de governo dele, o grande homem dele, né? O homem forte do governo dele, Fernando Longo, Júlia Benício, assumiram o PL, a deputada esposa da primeira-dama de São Bernardo também muito próxima do governo. Então, assim, nós estamos vivendo momentos muito tristes, né? Infelizmente, nós teremos que aguentar ainda 4 anos desse governo. Espero que eles tentem achar o eixo, né? Mas tem uma palavra de acalento, né? O governo municipal do Orlando Morando está chegando ao fim. Então, assim, eu acho que nós que torcíamos, né, para vir as eleições, para Lula voltar, né, eu acho que a gente começa a viver em São Bernardo a mesma situação. É muito triste a ausência total de políticas públicas. Antes de entrar ao ar, eu estava falando
Estou numa reunião aqui na minha sala discutindo casas que a prefeitura pretende demolir, sem nenhuma construção de casas, mas demolindo casas de famílias pobres, humildes, né, na periferia da cidade. Então, estamos vivendo um desmando muito grande, uma maldade muito grande, né, e nós, resistindo à bancada do Partido dos Trabalhadores, junto com o PSOL e demais partidos da oposição, tentando, né, em São Paulo, ajudar que o governo olhe para essas famílias, olhe para essas pessoas. Agora, eu vou dizer uma coisa, Ana e Cosmos, aqui em São Bernardo não tem jeito. O prefeito tem uma opção e não é pelos pobres, não é pelos mais humildes, né? O governo dele não olha para as famílias mais humildes. Nenhum único programa que cuide, sobretudo num momento tão triste como a gente vem passando pós-pandemia, numa crise econômica violenta. Por outro lado, o Brasil está saindo do atoleiro, o presidente Lula está retomando, primeiro retomou o amor, o respeito, o carinho, segundo, vem com as políticas públicas, já está de volta o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médico, a farmácia popular, ou a valorização do salário mínimo. Por isso, ainda temos muita esperança de que o Brasil muito melhor, São Paulo muito melhor. Tá certo. Então, conversamos com o deputado Luiz Fernando Teixeira, que é deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores aqui no estado de São Paulo. Deputado, obrigada pela sua participação com a gente aqui no programa de hoje. Ana Rosa e Cosmos, primeiro sou um telespectador seus, né? E vou dizer uma coisa e contar um segredo meu. Na minha casa, TV aberta é somente a TVT. Maravilha. Obrigada pela audiência, deputado. Abraço. Prazer.